This call is now being recorded. Good evening, good morning, or good afternoon, students. Boa noite, bom dia ou boa tarde a vocês, estudantes. Essa é a aula da quinta semana, sábado letivo do WhatsApp 1, ok? Conforme foi combinado no decorrer da semana, essa aula está sendo gravada hoje, dia 23 à noite, e estará no sistema para vocês poderem fazer a partir de amanhã, dia 24, logo cedo. Então, vamos direto à nossa aula. Hoje nós vamos ver mais um gênero textual que é apresentado nas provas do Enem, tanto de língua portuguesa quanto de língua inglesa, ok? Então, nós temos aí Práticas Integradoras 1, WhatsApp, o Colégio Estadual Getúlio Vargas, do Diplomado Bahia, e meu nome. Os textos jornalísticos no Enem. Sim, textos jornalísticos. É muito comum a gente ter, quando não o texto completo, às vezes porque é muito grande, pelo menos um trecho do texto para que possa dar subsídio para a questão que vai ser trabalhada naquela ideia. Textos jornalísticos no Enem. Textos jornalísticos são bastante cobrados no Enem em virtude de sua importância social, já que são instrumentos de divulgação de informações. Por isso, uma dica lá do início do curso, mantenham-se antenados, ou seja, estejam sempre de olho nas notícias, no que está sendo dito, no que está acontecendo na sua cidade, no seu país e no mundo. É preciso ficar bastante atento à estrutura e interpretação desses textos para garantir uma boa pontuação nas questões em que eles surgem. Porque, normalmente, é bem possível de você já ter uma ideia a respeito daquele tema, daquele assunto. Se você estiver realmente antenado, prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, é bem possível que quando você comece a ler o texto, você comece a se lembrar de que viu uma reportagem ou leu algo em algum lugar, e aí você tem maiores informações, mais subsídios para lhe ajudar a responder a questão. O que são textos jornalísticos? Textos jornalísticos são todos aqueles que têm o objetivo de comunicar, informar aos leitores a respeito dos mais variados assuntos, como política, economia, fatos verídicos e curiosidades. Onde circulam os textos jornalísticos? Eles são veiculados em diversos suportes, como jornais, revistas, e aí tanto jornais quanto revistas podem ser impressos ou digitais. E aí nos meios digitais, blogs, sites, pode ser no rádio, pode ser na televisão, e são gêneros textuais bastante procurados e lidos por diferentes públicos. Os textos jornalísticos, da forma como eles são apresentados, seja lá em qual veículo for, ele é lido tanto pela pessoa mais estudiosa quanto pela que menos estudou. Todo mundo quer se informar, todo mundo tem vontade de saber. Então, os textos jornalísticos são bem utilizados para isso, uma vez que alcançam diversos setores da sociedade e favorecem a difusão das informações atuais. Objetivo dos textos jornalísticos. Os objetivos desses veículos são, primeiro, informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre determinada informação e etc. Basicamente, esses são os objetivos. Principalmente informar, certo? Técnicas básicas. Uma das técnicas básicas para transformar informações em textos jornalísticos é utilizar as seguintes perguntas para iniciar a redação do texto. Isso é dito para você redigir um texto jornalístico, mas você pode também, baseado nessas perguntas, identificar se aquele é realmente um texto jornalístico. Tá? Se ele responder àquelas perguntas, você vai estar com um texto jornalístico nas mãos. Quais são as questões? É o que, qual foi o fato ocorrido, quem, quais pessoas estão envolvidas no fato ocorrido, quando, dia, horário em que ocorreu o fato, onde, local em que ocorreu o fato, como, de que maneira ocorreu o fato, por que
se estiverem evidentes quais são as causas do fato ocorrido. Então, se você tiver com um texto na mão, que você suspeita que seja um texto jornalístico, e você consegue responder as perguntas o que, quem, quando, onde, como e por quê, é realmente um texto jornalístico, ok? Características dos textos jornalísticos. Eles são redigidos em prosa, né, nunca em verso, sempre em prosa. A linguagem é objetiva, ela é simples, né, porque precisa atingir a todos. A linguagem deve ser, e aí eu coloco deve porque os veículos podem assumir uma linha de conduta que não estejam alinhadas com a imparcialidade. Mas o correto é que um texto jornalístico seja imparcial, ele esteja ali para informar, alinhada à norma padrão da língua. Então, se faz uso da norma padrão, sem utilizar gírias, sem utilizar abreviações desnecessárias, estrangeirismos. Então, você faz uso da norma padrão da língua, só que usa uma linguagem objetiva e simples. Tá? A linguagem é denotativa, ou seja, ela tem um único sentido, não há margem para interpretações duplas, sem ambiguidades. Então, quando lá está dizendo que determinado fato ocorreu por tal razão, que, por exemplo, a polícia identificou, é aquilo mesmo. Né? Não há ali, você quando redige um texto jornalístico, e aí quando a gente lê, a gente confia que não houve um jogo de palavras para que me desse a entender algo diferente do que está sendo dito, ok? As frases e ideias devem ser sucintas, ou seja, resumidas, e os períodos construídos na ordem direta. Né? Ordem direta significa que eles devem ser construídos com sujeito, verbo, complemento e adjuntos adverbiais, quando necessários. Tipos de gêneros textuais jornalísticos. E aí, dentro dos gêneros textuais, dentro dos textos jornalísticos, nós temos uma subdivisão. Né? Como existem variados gêneros textuais jornalísticos, é bastante comum a abordagem de pelo menos 2 ou 3 gêneros no Enem, os quais são utilizados como referência para a resolução das questões objetivas. Confira. Então, nós podemos ter a notícia, que é um relato impessoal, ou seja, imparcial, é só contando, narrando o que aconteceu. Um relato impessoal sobre algum fato. É apenas uma narrativa, tá certo? Esse gênero textual tem função referencial e informativa da linguagem. Tá? Então, a notícia é só o relato de um fato, nada mais. Há algumas maneiras de escrever uma notícia e algumas delas são a partir de. A notícia pode ser escrita através de uma sequência narrativa, tá? A narrativa curta a respeito do fato, por exemplo, 2 corpos femininos foram encontrados às margens do rio Arruda, na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Pronto, narrei o fato. Não tem margem para dupla interpretação a 2 corpos femininos? Como assim? 2 corpos femininos são 2 corpos de mulheres. Acabou. Ok? Pode ser uma sequência descritiva, né? Então a notícia ela é dada com uma descrição detalhada do fato ocorrido, e aí vamos para o exemplo. O prêmio da Mega Sena está novamente acumulado, e apostadores passam a madrugada nas filas em frente às casas lotéricas para garantirem suas apostas até a meia-noite dessa terça-feira. Descrevi um fato, contei um fato e descrevi. Descrevi que ela está acumulada. Os apostadores passam a noite, passam a madrugada nas filas, em frente às casas lotéricas, tentando garantir a aposta. A aposta vai até a meia-noite de terça-feira. Então, eu descrevi coisas que compuseram a notícia. E, por fim, sequências explicativas, né? São explicações específicas a respeito do fato ocorrido. Aqui difere um pouco, porque na primeira eu apenas narro, apenas conto o que aconteceu. Na segunda, eu dou a notícia descrevendo coisas. E aqui, a notícia é buscada através de explicações específicas. Vamos a um exemplo. Os 7 detentos que tentaram fugir do presídio de Laje Alto, no interior de Minas Gerais, foram ouvidos na quarta-feira
pelo delegado responsável pelo caso. Né? Então, eu estou explicando o que aconteceu com eles. Então, eu disse, os 7 detentos que tentaram fugir do presídio de Laje Alto, no interior de Minas, o que é que aconteceu com eles? Aí eu explico. Foram ouvidos na quarta-feira pelo delegado responsável pelo caso. Ok? Temos o artigo de opinião. Né? O artigo de opinião tem o objetivo de informar a respeito de algum assunto e manifestar o posicionamento do autor do texto a respeito dos fatos. O artigo de opinião, existem muitas colunas de jornais e revistas, mas aí a gente precisa entender que o artigo de opinião ele é diferente da notícia. A notícia é só um relato do fato, enquanto o artigo de opinião, além de trazer o assunto, além de trazer a notícia, traz também uma manifestação do autor, ele dizendo o que ele pensa daquilo. Né? Isso é muito comum nos telejornais, né? Os âncoras, os apresentadores, eles nos apresentam a notícia e normalmente em algumas delas eles fazem os comentários deles. Às vezes aquilo pode ser um posicionamento pessoal ou pode ser um posicionamento da empresa a qual eles estão representando. O mesmo caso acontece com o artigo de opinião. Temos o editorial. O editorial também tem o objetivo de informar os leitores a respeito de determinado assunto e exprimir o parecer do veículo de comunicação sobre os fatos. Aqui não é uma opinião, é um parecer, tá? É baseado em fatos, baseado na legalidade. No editorial você exprime um parecer do veículo de comunicação, mas baseado na legalidade e não expondo, como no artigo de opinião, uma opinião de quem está escrevendo. Crônica. A crônica é um relato de fatos cotidianos, né, e carrega subjetividade, análise do cronista, autor da crônica, a respeito do assunto. A crônica ela é utilizada para você relatar um determinado assunto, um determinado fato, sempre coisas do cotidiano, só que o cronista ele usa da subjetividade na linguagem no momento da escrita para falar a respeito desse assunto. E na maioria das vezes para deixar as suas impressões a respeito daquele tema. Bom, agora nós chegamos no Let's Practice, no Vamos Praticar. Né? Essa questão é do Enem de 2010, a questão 91, Enem 2010. The death of the PC. The days of paying for costly software upgrades are numbered. The PC will soon be obsolete. And Businessweek reports 70% of Americans are already using the technology that will replace it. Merrill Lynch calls it a 160 billion tsunami. Computing giants include a IBM, a Yahoo, ou a Yahoo, exatamente nunca me preocupei para saber a pronúncia do Yahoo em inglês, mas deve ser Yahoo mesmo. And Amazon are racing to be the first to cash in on this PC killing revolution. Yet, two little known companies have a hug head start. Get their names in a free report from the Monthly Fool called The Two Words Bill Gates Doesn't Want You to Hear. Click here for instant access to this free report brought to you by the Monthly Fool. Agora vamos à questão. Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se acesso a 2 palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem a quê? Aos responsáveis pela divulgação desta informação na internet, às marcas mais importantes de microcomputadores do mercado, aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia, aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido, ou às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes? Bom, como a aula é gravada, vocês poderão voltar um pouco, olhar novamente o texto
ver novamente a pergunta, ler as questões, as alternativas e só então ir para as respostas. Arriscaram a resposta, né? Se você não tem segurança, se você tem, pense na resposta correta e só depois você vai para a resposta correta, que é a letra E. A letra E diz: as empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Comentário da questão. O leitor encontra as duas palavras que se referem às duas empresas, até então pouco conhecidas. Sabemos que as duas palavras se referem aos nomes das empresas pelo pronome their, ou seja, eles ou elas, na frase Get their names in a free report from the Monthly Fool. Então, aí consiga gratuitamente, né, o nome delas através da reportagem tirada do Monthly Fool. E aí tem um link, que era aquele link que bastava vocês clicarem, ou no caso, se vocês estivessem lendo isso na internet, bastava clicar para ir para a próxima reportagem. Então, essa foi a nossa apresentação a respeito de textos jornalísticos, ok? Eu vou passar aqui agora para um roteiro, para que a gente possa ver o que é que deverá ser feito no decorrer dos próximos dias. Bom, aí nós temos o roteiro, né, das aulas. Aqui nós temos aula 1 e 2. Nós vimos aí todos esses itens, que fique claro, esses são os itens da apresentação que eu fiz para vocês. Todos esses itens estão num texto que será disponibilizado lá no Google Classroom para vocês. Na verdade, eu não vou disponibilizar o texto, eu vou disponibilizar o link que leva ao meu blog, onde tem o texto com todas essas características, ok? A tarefa desse sábado letivo é responder as questões do Enem com textos jornalísticos. Encontre a resposta para cada questão. É o que a gente vem fazendo no decorrer dessas últimas 5 semanas, tá certo? Vocês vão ter os textos jornalísticos, né? Logo depois os enunciados e logo abaixo as alternativas. Aqui nós temos 2 textos, 3, 4, são 5 textos jornalísticos, né? Vocês podem ver que lá no finalzinho, antes do enunciado, nós temos o local de onde eles foram colhidos, né? De onde eles foram retirados. Então, nós temos aqui New York Times, nós temos aqui National Geographic, nós temos World News, da NBV News. Deixa eu ver outro aqui que nós temos. União das Nações Unidas, né? A Organização das Nações Unidas. E temos aqui também da BBC, que é lá do Reino Unido, né? United Kingdom. Então, a tarefa de vocês é, como sempre, pega o roteiro, assista essa aula, depois de assistir a aula, lá no roteiro vocês têm as questões, leia com calma os textos, leia os enunciados, tente interpretar, entender o que o enunciado quer, busque a resposta correta no texto e depois vá e marque a sua alternativa correta. Depois que você fizer isso no roteiro, você vai até o formulário do Google, que vai estar lá no Google Classroom, abra o formulário, anote as suas respostas corretas e me envia para que eu possa corrigir, ok? Na verdade, quem vai corrigir é o próprio Google Forms. Vocês já perceberam que assim que vocês enviam, vocês recebem um recibozinho dizendo quantas questões vocês acertaram, ok? Bom, deixa eu parar essa apresentação aqui. Nossa aula desse sábado letivo é essa. Espero que vocês gostem, tá? Assistam, se possível, dê um likezinho lá no vídeo que vocês vão visualizar no YouTube. Se inscrevam no canal também, porque aí vocês podem receber notificação de outros vídeos que eu colocar, que eu inserir lá para vocês, tá bom? Um abraço, see you next week, ok? Bye bye. Good job!